O Triângulo das Bermudas. Embora você possa pensar nele como uma zona perfeitamente triangular entre Porto Rico, Flórida e Bermudas, o chamado Triângulo do Diabo está longe de ser claramente definido. Por décadas, esse trecho de quase 500 mil de milhas quadradas de oceano tem sido creditado com alguns dos maiores mistérios da história moderna. Quem é o culpado por esses desaparecimentos? Uma acumulação de bolhas de metano causou a explosão de um barco de 540 pés? Ou foi algo mais sinistro e mais vivo emergindo da água? Um ciclone derrubou uma frota de bombardeiros da Marinha? Ou um buraco de minhoca seria o responsável? As teorias variam de práticas a extraterrestres. E embora os cientistas tenham uma nova teoria que desmascara sugestões sobre alienígenas ou a cidade perdida de Atlântida, todos os detalhes que não conhecemos tornam tentador ver alguma verdade em como essas teorias surgiram. Sabemos o que desapareceu e, na maioria das vezes, quando. Embora onde, por que e como, no entanto, permaneceram sem resposta à medida que mais e mais embarcações partem na direção de um horizonte azul e nunca retornam. Os segredos guardados nas águas agitadas e nos céus rebeldes do Triângulo têm escapado dos cientistas por anos. Muitos naufrágios e navios perdidos no mar ainda não foram recuperados, o que não é surpresa considerando as profundidades impressionantes do leito marinho. Pegue a fossa de Porto Rico no ponto mais ao sul do Triângulo, por exemplo. A 8.400 metros abaixo do nível do mar na crosta terrestre, nem existem tantos navios capazes de descer e explorar a vasta escuridão desconhecida. Com o avanço tecnológico, temos uma visão mais clara do universo submarino do Triângulo das Bermudas. Histórias de aventura e exploração sempre capturaram e sempre capturarão a imaginação humana. Esperamos que as histórias tenham finais lógicos, mas quando os fatos não se alinham, nossas mentes vagueiam por lugares fantásticos. Então, quando 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente dentro de seus limites, o mito do Triângulo das Bermudas ganhou vida própria onde tantos perderam as suas. Hoje, os mitos foram desmascarados por uma teoria notável, mas com inúmeros navios e exploradores ainda perdidos no mar, talvez haja uma chance de que a descoberta de mais evidências mostre que o Triângulo das Bermudas guarda mais segredos do que jamais poderíamos imaginar. Vamos explorar algumas das histórias mais intrigantes de navios desaparecidos. Mas primeiro precisamos definir a localização e a existência do Triângulo, pois não é tão claro quanto você pode pensar. Sabemos que não há marcos concretos que definem absolutamente o Triângulo das Bermudas. Localizado aproximadamente entre Miami, Porto Rico e Bermuda, as águas do Triângulo atraem turistas, navios de carga e pessoas que fazem travessias para diferentes localizações. A primeira referência ao Triângulo das Bermudas ocorreu na edição de 1964 da revista Argosy, famosa por suas histórias de aventuras selvagens e reflexões sobre extraterrestres. Vincent H. Gaddis começa seu artigo intitulado O Mortal Triângulo das Bermudas, com uma pergunta fatídica que iria definir a região por décadas a seguir. O que há nesse pedaço particular do mundo que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar rastro? Foi a primeira vez que alguém ligou os acidentes aparentemente não relacionados e atribuiu a algo misterioso. Apesar dos mitos sobre desaparecimentos e navios não resgatados, a ideia de que muitos navios tripulados sumiram sem rastro na mesma região foi bastante perturbadora. A partir daquele ponto, qualquer tragédia ou atividade climática questionável foi atribuída às forças misteriosas em ação dentro do Triângulo das Bermudas, mas o surgimento do mito do Triângulo das Bermudas coincide com algumas invenções-chave que tornaram possível disseminar teorias. O interesse pelo Atlântico aumentou com os avanços na tecnologia de imagens dos anos 50. A primeira imagem da Terra foi tirada de um satélite em 1959. Ela não tem o mesmo nível de detalhe a que podemos estar acostumados hoje, e beira um pouco o abstrato, mas a capacidade de capturar imagens da Terra do espaço garantiu uma nova geração de exploração marítima. Com tecnologia avançada de captura de imagens espaciais, a visão aérea permitiu uma melhor compreensão de áreas marinhas antes inexploradas. Ademais, os meteorologistas obtiveram acesso a provas de sistemas de tempestades e padrões climáticos de formas inimagináveis anteriormente. Essas descobertas mudaram e desafiaram as teorias apresentadas sobre o Triângulo das Bermudas. Mas antes que possamos tentar desvendar quaisquer mistérios, precisamos entender o contexto que envolve essas teorias. Os televisores foram introduzidos ao público na década de 30, mas só se tornaram comuns em algumas nações no final dos anos 40. As transmissões de rádio sempre permitiram que apresentadores e comentaristas criassem narrativas com linguagem viva e anotações. No entanto, a TV trouxe um elemento visual às notícias,
proporcionando aos espectadores uma sensação de visão em primeira mão do local de um evento. Eventos que aconteciam do outro lado do mundo podiam ser vistos na sua sala de estar, tornando mais fácil imaginar partes do mundo onde nunca estiveram. Mas quando algo acontecia e não havia imagens, vídeos, gravações para se apegar, muitas pessoas sentiam a necessidade de inventar uma explicação para barcos e aviões que desapareceram. No artigo de Vicente Gades, não foi a primeira vez que alguém olhou para o Mar dos Sargassos e imaginou algo poderoso em ação. Mas sua escrita despertou um turbilhão de interesse nos casos dos aviões perdidos e navios fantasmas que ele menciona. Curiosamente, no entanto, ele não ofereceu nenhuma teoria sobre o que poderia ser o culpado pela atividade no Triângulo. Mas ao dar um nome e explorar a curiosidade inata dos humanos, para entender o como, quando e onde das histórias que ouvimos, Gades abriu as comportas para a cultura pop capitalizar o mistério do mar. As teorias que se seguiram instilariam medo em muitos, mas parecem cativar praticamente qualquer um que as encontrasse. Então, vamos examinar de perto vários desses mistérios. Barcos têm navegado pelas águas entre Bermuda, Flórida e Porto Rico por séculos, se não milênios. Estima-se que o povo conhecido como Lucaianos usava barcos para saltar de ilha em ilha no arquipélago das Bahamas a partir de 1000 anos atrás. Dito isso, não há como dizer quantos barcos afundaram no Atlântico desde que os humanos começaram a navegar em suas águas. De forma alguma é um fenômeno moderno, mas usando o relato de Gades sobre o mistério do Triângulo das Bermudas para guiar nossa investigação, os desaparecimentos na água tiveram um aumento a partir do final dos anos 1800. Vamos começar com o HMS Atalanta, uma fragata naval de 26 canhões. O navio já havia visto ação nas territórios de Cocos Keeling, no Oceano Índico, antes de se dirigir para o Triângulo das Bermudas. Originalmente chamado de HMS Juno, o Atalanta veio para a área para servir como um navio de treinamento. Em 1879, o Atalanta zarpou com 280 tripulantes a bordo. Registros indicam que o navio, em sua terceira expedição de treinamento, parou em Bermuda. Um surto de febre amarela se espalhou entre a tripulação, então o capitão do navio, Francisco Sterling, manteve sua tripulação em um cronograma apertado e logo partiu para retornar a Portsmouth, um destino que eles nunca alcançariam. Eles deixaram Bermuda no final de janeiro com planos de chegar em casa em abril. Após um evento enigmático no mar, os 280 foram presumidos perdidos e declarados mortos em junho de 1880. Um barco daquele tamanho desaparecer sem deixar rastros também era inimaginável. Teorias sobre ondas rebeldes de centenas de metros emergiram. Reflexões sobre o Kraken de Jules Verne surgiram. Como a ficção científica havia dominado o mundo literário na época, uma tragédia da vida real envolvendo centenas de vidas perdidas fez o fantástico parecer assustadoramente possível. Embora os rumores pudessem ter terminado ali e se desvanecido em uma conclusão decepcionante de que os homens estavam perdidos no mar, mais e mais incidentes surgiram logo depois e tornaram essa conclusão simples, mas insatisfatória, mais difícil de aceitar. Mas a próxima história certamente vai te arrepiar. Apenas um ano depois, em 1881, talvez o encontro mais misterioso já registrado no Triângulo, aconteceu. Um escuna de 210 pés, o Ellen Austin partiu em sua rota regular de Liverpool para a cidade de Nova York. Após várias semanas de navegação, o capitão Griffin do Ellen Austin redirecionou seu curso e se encontrou nas águas agitadas do Mar dos Sargassos, bastante fora de curso. O desvio trouxe sua tripulação à vista de outro barco que parecia estar navegando, sem agenda. Movido pela curiosidade, o Ellen Austin se aproximou do navio apenas para descobrir que o navio havia sido completamente abandonado, embora sua carga e alojamentos da tripulação estivessem intactos. O capitão Griffin mandou alguns homens para o barco misterioso para prosseguirem a viagem juntos. Quando o barco retornasse a Nova York, sua carga poderia ser descarregada e talvez explorada para evidências do que ocorreu com a tripulação. Enquanto os navios partiam, uma tempestade estranha os separou, o que não é um acontecimento incomum com barcos desse tamanho em mares agitados. Após a calmaria das nuvens, o capitão Griffin se aproximou do outro barco. Mais uma vez ele encontrou o barco abandonado. Dessa vez, os membros da sua tripulação desapareceram sem rastros. Com medo de que comandar o navio mais uma vez pudesse ser uma sentença de morte para sua tripulação, o capitão Griffin abandonou o navio e seguiu direto para Nova York, deixando o barco que aparentemente devorava humanos de frente para o horizonte. Mas até mesmo um barco devorador de humanos empalidece em comparação ao que veio a ser conhecido como a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos, sem envolver combate, até os dias de hoje. Vamos avançar cerca de 30 anos para 1918.
A Primeira Guerra Mundial está em pleno andamento na Europa, e as nações do Caribe estão sofrendo com a gripe espanhola que causou mais de 100 mil mortes. Distúrbios raciais surgiam pelos EUA, e as mulheres quase conquistavam o direito de votar. Essencialmente, as manchetes em todo o mundo estavam saturadas com notícias de eventos históricos sem comparação. Mas quando 306 tripulantes e passageiros desapareceram a bordo do USS Cyclops, foi um grande momento. Com o comandante G.W. Worley no comando, este barco de 550 pés de comprimento desapareceu sem deixar rastro. O navio teve um papel na Primeira Guerra Mundial, transportando carvão para embarcações globalmente. Em março de 1918, o USS Cyclops foi carregado com 11 mil toneladas de minério de manganês para levar do Rio de Janeiro para os Estados Unidos. O navio fez uma parada inesperada em Barbados, sua última localização. Com 1.800 milhas náuticas até o seu destino, o USS Cyclops partiu, mas nunca mais foi visto ou ouvido. A última mensagem da tripulação dizia: "Tempo bom, tudo bem." Nenhuma mensagem de SOS foi enviada pela experiente tripulação da Marinha. O USS Cyclops, talvez em parte devido ao seu nome mitológico, despertou teorias sobre a cidade perdida de Atlântida. O escritor Charles Berlitz inicialmente propôs que Atlântida havia sido engolida no Triângulo das Bermudas, e a cidade perdida se tornou um centro de atividade paranormal. Talvez almas perdidas no mar buscassem companhia? Talvez o USS Cyclops tenha colidido com uma torre subaquática, seus destroços se integrando a uma paisagem urbana desconhecida. Outros questionaram se o manganês na carga poderia ter explodido ou se um submarino alemão U-Boat se escondia discretamente entre as ondas antes de afundar o navio Collier. Talvez tenha sido uma revolta que deu errado e terminou com todos perdendo. Outra teoria mais enraizada na ciência envolve bolhas de metano. Depósitos submarinos de metano sólido ocasionalmente vêm à superfície em bolhas. Quando é apenas uma bolha, causa pouco dano. Alguns teorizaram sobre erupções submarinas similares a vulcânicas. A posição de uma bolha em relação ao leme de um navio é bastante aleatória, mas a possibilidade do gás vindo de baixo afundar uma embarcação de 500 pés no Triângulo das Bermudas faz você pensar duas vezes antes de zarpar no Triângulo das Bermudas. E como vamos descobrir, aqueles que voam em aviões tiveram experiências tão misteriosas quanto seus colegas de barco. Mas antes de podermos olhar para os céus, temos mais um fenômeno de navegação para explorar: os elusivos navios fantasmas. Inúmeros navios se aventuraram nas águas do Triângulo e voltaram para a costa sem falhar. Contudo, há vários naufrágios no fundo do oceano. Há uma razão para a área ao redor de Bermuda ter sido até chamada de capital mundial dos naufrágios. Os naufrágios mais notáveis em Bermuda chegam ao seu local de descanso final abaixo do mar devido a batalhas, colisões em recifes e naufrágios intencionais para criar recifes. Infelizmente, nem todos os navios desaparecidos são encontrados, como mostram os mistérios do HMS Atalanta, Ellen Austin e USS Cyclops. Como o navio vazio achado pela tripulação do Ellen Austin, navios fantasmas não são tão incomuns no Triângulo das Bermudas. Apesar de todo o desaparecimento levar a um presumível fim submarino para passageiros e barcos, navios fantasmas são embarcações encontradas sem qualquer rastro da tripulação que os dirigia. O mistério em torno deles parece aumentado em comparação com os desaparecimentos comuns. Consequentemente, as teorias que tentam explicar o que aconteceu também parecem escalar, como você verá nesta próxima história. Avançando apenas 3 anos desde quando o USS Cyclops sumiu, vamos para as águas do leste da Carolina do Norte. O Carroll A. Deering estava a caminho de Barbados para Norfolk, Virgínia indo para o norte. Um veleiro de 5 mastros, o navio era tripulado por 10 ou 11 tripulantes. Em 31 de janeiro de 1921, do farol em Cape Hatteras, a guarda costeira avistou o navio. Para citar alguém que o viu como um holandês voador, o veleiro de 5 mastros, Carroll A. Deering, apareceu na névoa em Diamond Shoals hoje, com todas as velas levantadas, mas deserta. Um verdadeiro navio fantasma sobre as águas. Quando o navio chegou a AOS Diamond Shoals, uma topografia sempre mutante de bancos de areia fora dos bancos externos, o Carroll A. Deering estava além do reparo. A guarda costeira explorou os destroços e encontrou o navio totalmente deserto. Segundo relatórios, ao serem abandonadas, as velas ainda estavam erguidas e a comida preparada, mas intocada. Não havia sinais óbvios de luta, ataque ou motim. 2 dias antes de naufragar, o Deering passou pelo farol do Cabo Lookout
Quando os dois barcos cruzaram caminhos, um membro da tripulação do Deering gritou que eles haviam perdido ambas as âncoras. Mas fora isso tudo estava bem. Então, como tudo escalou tão rápido? O navio foi tomado por piratas? Houve uma revolta? Se sim, porque eles abandonariam um navio perfeitamente bom e bem abastecido. 3 meses depois, um homem chamado Cristóvão Colombo Gray encontrou uma mensagem em uma garrafa ao longo da costa da Carolina do Norte. A mensagem dizia: Deering capturado por navio a óleo, levando tudo e algemando a tripulação. Tripulação escondida por todo o navio, mas sem chance de escapar. Essa grande pista gerou ainda mais teorias. O Departamento de Estado inicia investigação para confirmar se um grupo de piratas é o culpado. Surgiram questões se o sumiço da tripulação estava ligado à política da época. Cresceram rumores da possível envolvimento russo no sumiço da tripulação. Um jornal relatou uma busca mundial em andamento pela tripulação do Deering. A teoria é que a tripulação eram prisioneiros russos sequestrados e levados para fora do barco. Mas como se vê, a mensagem na garrafa era uma farsa. O homem que supostamente a descobriu havia escrito: ansioso para fazer com que alguém do farol de Cape Hatteras fosse demitido e assumir o cargo, Gray fabricou a única pista na investigação. Enquanto a busca mundial esfriava, estranhas novas teorias sobre abduções alienígenas surgiam em destaque, e o fervor em torno de navios desaparecidos chegou até um dos filmes do diretor mais famoso do mundo. O desaparecimento que atraiu mais teorias sobre abduções alienígenas foi o do navio a vapor Cotopaxi. Cotopaxi aparece no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau de 1977, de Steven Spielberg. Spielberg faz seus personagens se depararem com o naufrágio do Cotopaxi em um lugar muito incomum, o deserto de Gobi. O filme se baseia na teoria de que o Cotopaxi foi engolido pelo Triângulo das Bermudas e depois sugado de volta por alienígenas. É possível que o Cotopaxi realmente foi abduzido por alienígenas? Vamos investigar a natureza do seu desaparecimento. O SS Cotopaxi era um navio a vapor carregado com uma carga de 3.800 toneladas de carvão. Sua rota era de Charleston para Havana, e ela tinha 32 membros da tripulação a bordo para guiá-la. O Cotopaxi partiu em 29 de novembro de 1925 e supostamente encontrou uma tempestade tropical 2 dias após. Após isso, ela nunca mais foi mencionada. De acordo com a Associated Press, a tripulação relatou que o Cotopaxi tinha água no casco e estava inclinando gravemente. Antes de desaparecer completamente, sinais de socorro foram enviados, mas obviamente ninguém conseguiu agir a tempo. A maior parte do mistério em torno do Cotopaxi não vem de seu desaparecimento, mas sim da multiplicidade de teorias que as pessoas criaram para explicar o desaparecimento de 32 pessoas. Além dos encontros extraterrestres que Spielberg ilustrou em seu filme, as pessoas afirmaram que o SS Cotopaxi se tornou um navio fantasma. Na verdade, alguns boatos online circularam por vários sites na década de 2010 de que o Cotopaxi havia sido avistado flutuando na água. Supostamente, membros da Guarda Costeira cubana avistaram um navio não tripulado indo em direção à ilha e foram interceptá-lo. 90 anos após seu desaparecimento, isso foi surpreendente. Como o navio a vapor conseguiu ficar à tona por tantos anos? E se era tão navegável, onde estava sua tripulação? Talvez a única coisa mais ameaçadora do que encontrar um barco completamente abandonado no oceano seja encontrar um com apenas um ser vivo a bordo, um cachorro. E essa é a exata circunstância do que aconteceu quando o Rubicon foi encontrado flutuando no Triângulo das Bermudas. Mesmo com a tecnologia de navegação de hoje, tornando a navegação mais amigável e alguns veleiros possuindo velas automatizadas, em 1944, os cães não podiam comandar barcos, e hoje em dia, eles ainda não podem. À medida que anos de guerra submarina e batalhas navais chegavam ao fim, jornais relataram um navio encontrado na corrente do Golfo sem tripulação. Encontrado encalhado a 200 milhas da costa de Havana, o navio foi rebocado para Miami para ser recuperado. No entanto, quando um rebocador chegou, eles encontraram alguém a bordo. Segundo o jornal Argus, somente um cão foi encontrado no Rubicon. A última entrada em seu diário de bordo foi feita em 26 de setembro, quando ela atracou em Havana. Apesar da existência de uma testemunha ocular no Rubicon, ninguém podia questionar o único sobrevivente sobre o que aconteceu com a sua tripulação. Foi outra instância de intervenção alienígena? Talvez o cachorro tenha se escondido no lugar certo, ou os ETs focaram apenas em humanos. O mau tempo teria jogado a tripulação de seus postos para o mar? Talvez houve uma revolta da tripulação e uma subsequente batalha, matando todos.
Ou algo nas águas do Triângulo das Bermudas teria levado os humanos à loucura. Cientistas pensam ter uma explicação lógica para esse fenômeno e outros desaparecimentos. Mas antes vamos investigar outro tópico notável do Triângulo das Bermudas, os aviões. O Triângulo das Bermudas não tem um sentimento de vingança apenas contra embarcações. Com a crescente popularidade das viagens aéreas para operações militares e recreativas, o número de aviões desaparecidos no Triângulo das Bermudas também aumentou. Pouco mais de um ano após o Rubicon ser rebocado de volta ao porto, com uma tripulação a menos sem explicação, ocorreu um dos desaparecimentos mais notórios no Triângulo das Bermudas, conhecido como Voo 19. Uma missão de treinamento em 5 de dezembro de 1945 viu 5 bombardeiros de torpedo TBM Avenger voarem para o leste sobre o Atlântico para um voo rotineiro e nunca mais retornarem. O esquadrão de aviões da Marinha dos Estados Unidos voaria em formação triangular partindo da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale para leste por 141 milhas, depois norte por 73 milhas, e finalmente retornando por uma última perna de 140 milhas para completar o exercício. O voo 19 foi o último localizado 75 milhas ao nordeste de Cocoa, Flórida. Ao decolarem, cada avião possuía combustível para 5 horas e meia de voo. O voo estava programado para durar 3 horas e 13 minutos. Quando deram sua localização pela última vez, cada avião tinha pouco mais de 1 hora de combustível restante. Os registros indicam que, naquele momento, o tempo sobre o Mar dos Sargassos piorou e as condições do mar se intensificaram. O aeroporto de Miami relatou uma grande área de turbulência devido a uma tempestade na Geórgia. Quando a noite caiu, a tempestade havia se deslocado para a área de Miami, criando rajadas sobre o mar e gerando ventos de 64 km por hora a uma elevação de 1.000 pés. Supostamente, ventos de 120 km por hora estavam subindo a 8.000 pés. Quando perceberam o desaparecimento dos aviões, a estação naval enviou várias aeronaves para a busca. Um hidroavião PBM Mariner partiu da Nas-Rio Banana ao norte de Fort Lauderdale, com 13 homens a bordo. Agravando a ferida de um dia já trágico, este avião de resgate também nunca retornou à base. Naquele dia, um total de 27 homens se perderam no mar ou no céu. Revisando as chamadas de rádio entre os aviadores e a base naquele dia, parecia que os pilotos experientes se encontravam perdidos sobre o oceano. Uma chamada de rádio ignorada relatou diferenças entre as leituras da bússola da tripulação e a rota planejada. Ventos fortes os desviaram do curso e a tripulação lutava para descobrir onde estavam. Assim como a navegação nos mares, o transporte aéreo dependia muito do uso de bússolas para determinar a direção correta de viagem e como encontrar um local com base na proximidade de pontos de referência. Mas uma teoria principal sobre a frequência de acidentes no Triângulo das Bermudas tem a ver com sua localização ao longo de uma linha agônica. Uma linha longitudinal onde não há necessidade de compensar a variação da bússola magnética. É um dos 2 lugares no mundo onde o norte verdadeiro e o norte magnético estão perfeitamente alinhados. E a variação da bússola não precisa ser levada em consideração. Ao viajar no ritmo de um navio, você tem um pouco de tempo para verificar e rechecar seus cálculos de navegação para compensar essa anomalia cartográfica. Mas para pilotos que viajam a mais de 200 milhas por hora enquanto dirigem ativamente, os cálculos devem ser rápidos e precisos para manter o curso. As complicações da linha agnóstica nas bússolas certamente contribuem para acidentes no mar. O campo magnético abaixo do Triângulo das Bermudas tem sido creditado por confundir pilotos e marinheiros igualmente, mas a geografia da área também cria marcadores visuais confusos. Do céu, as muitas ilhas ao largo da costa da Flórida, das Bahamas e do Caribe em geral tornam a navegação confusa para as pessoas que determinam sua posição e proximidade com os aglomerados de terra que avistam, o que possivelmente poderia ter desempenhado um papel na próxima história. Avião sumiu em 1954. O voo 441 era um Super Constellation americano, também conhecido como R-7 Fint 1. Conhecido por sua capacidade de cruzar o Atlântico em pouco mais de 8 horas, este avião de transporte fazia regularmente viagens intercontinentais. Mas quando voou em 30 de outubro da Estação Aérea Naval de Patuxent, em Maryland, para Lajes, nos Azores, as 42 pessoas a bordo, incluindo oficiais navais e suas famílias, simplesmente desapareceram. A decolagem foi normal, e a comunicação foi normal para as primeiras 400 milhas de sua viagem. Depois ficou em silêncio. Após uma busca de 5 dias, nem um único pedaço de destroço foi recuperado, e a busca teve que ser suspensa devido ao mau tempo. A aeronave não tinha problemas estruturais. O tempo na época estava bom,
e o piloto, Tenente Leonard, havia voado a rota por 2 anos. O avião possuía radar meteorológico, podendo ter contactado previamente se algo fosse detectado. O Conselho de Aviação da Marinha indicou que a falha estrutural poderia ter sido uma possibilidade, mas a probabilidade era muito remota. Com uma carga de coletes salva-vidas, trajes de exposição e botes salva-vidas, se o avião tivesse explodido, as equipes de busca teriam avistado alguns dos destroços, mas não foi encontrado um pedaço de metal ou qualquer outra indicação de que o avião fez contato com a água. Contudo, há teorias científicas que podem esclarecer o desaparecimento. Talvez um acidente climático estranho como uma bomba de ar possa ter sido o culpado. Cientistas recentemente cunharam este termo bomba de ar, vindo de nuvens hexagonais que se formam sobre o Oceano Atlântico. Essas nuvens podem liberar rajadas de ar que atingem o oceano a velocidades superiores 273 km por hora. Isso poderia fazer um avião cair no oceano ou gerar uma onda que afundaria um navio. Um dos desaparecimentos mais recentes ligados ao Triângulo das Bermudas aconteceu em 2017. Quando 4 pessoas a bordo de um avião MU-2B desapareceram em uma viagem de Porto Rico para Titusville, Florida. Cerca de 3 horas após decolar, o controle de tráfego aéreo em Miami perdeu contato com o avião a 24 mil pés de altura e velocidade de 345 milhas por hora. Não havia relatos de mau tempo no momento. O MU-2B também desapareceu do radar. No dia seguinte, uma busca foi iniciada e a guarda costeira vasculhou 8.200 milhas de oceano. Mas essa história tem mais resolução do que outras. Ao contrário de muitos dos desaparecimentos anteriores, foram recuperados destroços do MU-2B de seu acidente a 15 milhas a leste de Eleuthera, nas Bahamas. Com o avanço das capacidades de busca e resgate das guardas costeiras, aliado a melhores sinais de satélite e dispositivos de gravação em aviões, a tecnologia nos proporcionou um maior entendimento sobre o destino de um avião que, como outros, desapareceu no Triângulo das Bermudas. Se a busca tivesse sido mobilizada algumas horas depois, há uma chance de que nenhum destroço teria sido recuperado. E o mistério do MU-2B poderia ter se tornado infame como parte do folclore do Triângulo das Bermudas, em vez de ter a verdade de que ele caiu no mar revelada. Mas, como vimos, os desenvolvimentos futuros mudaram a narrativa, levantando a questão de se devemos ou não temer o Triângulo hoje, tanto quanto temíamos no passado. Mas, primeiro, vamos aplicar as descobertas modernas ao passado e ver se talvez haja uma explicação mais direta para algumas das teorias que exploramos. Barcos, aviões e centenas de seres humanos desapareceram no Triângulo das Bermudas. Teorias sobre o que aconteceu surgiram após os desaparecimentos, mas todos nós conhecemos a expressão "a visão retrospectiva é 20/20", e com os avanços de hoje em rastrear padrões climáticos, estudar sítios arqueológicos e prever estatisticamente acidentes, a maioria das teorias sobre os famosos acidentes do Triângulo das Bermudas foram desmascaradas. Vamos relembrar e ver o que realmente pode ter acontecido em cada um desses trágicos acidentes. Para a Atalanta e sua grande tripulação desaparecerem, acreditava-se que um grande animal ou um imenso ato da natureza foi responsável. Um ex-membro da tripulação do Atalanta, que foi poupado de seu trágico fim no fundo do mar, afirmou que o HMS Atalanta era rotineiramente carregado com excesso de carga. Ele afirmou ter visto o navio inclinar mais de 32 graus em mau tempo por causa da carga pesada. Coloque uma tripulação inexperiente em uma missão de treinamento com baixo moral devido à doença generalizada, e você tem uma receita para erro humano e um navio afundado. O encontro de Ellen Austin. Isso realmente aconteceu? O júri questiona se o encontro com o navio misterioso de fato ocorreu. A companhia de seguros inglesa Lloyd's de Londres mantinha registros detalhados de todos os navios desaparecidos para liquidação de sinistros de seguros. Os registros de navios desaparecidos documentam suas idas e vindas, incluindo muitos sumiços. A companhia de seguros comentou sobre o caso do Ellen Austin e disse que sua viagem ocorreu sem incidentes e nenhum navio desaparecido com a descrição estaria na área naquele momento. O USS Cyclops, talvez o caso mais misterioso, a ausência de comunicações de emergência sugere que algo rápido e debilitante aconteceu com o navio. Um oficial que desembarcou no Brasil do Cyclops se conectou com a Marinha dos Estados Unidos décadas depois para discutir o design problemático do navio e os problemas entre a tripulação na época. Ele afirmou que o líder do navio, o comandante Worley, era desgostado por sua atitude inabalável, ainda mais pela maneira excessivamente cautelosa de navegar. O oficial apontou para o impressionante peso da carga e observou que os porões no meio do navio eram os únicos lugares que podiam suportar o peso, mas carregar uma carga tão grande quanto a última carga do Cyclops significava colocar alguma carga no porão dianteiro e traseiro.
Armazenar manganês lá pressionava a fraqueza estrutural do Cyclops, colocando estresse no casco, com a integridade do navio comprometida devido ao armazenamento incorreto. É provável que o USS Cyclops tenha se partido em duas partes e afundado rapidamente. O Carroll A. Deering, de acordo com o capitão da guarda costeira R.L. Gaskill, o veleiro de 5 mastros foi pego em ventos de 90 milhas por hora relatados na época e encontrou seu navio encalhado no banco de areia mais externo de Diamond Shoals. Ele suspeitou que a tripulação fez uma escolha de vida ou morte de abandonar seu navio condenado e arriscar a sorte levando seus botes à costa. Quando o barco foi encontrado, nenhum bote salva-vidas estava a bordo, corroborando a teoria. Gaskill duvida que eles teriam sobrevivido a uma viagem de 9 milhas até a Terra com ventos daqueles. Com ventos tão rápidos, ondas altas podem capotar pequenos barcos. Foi uma combinação de estar no lugar errado na hora errada que condenou a tripulação do Carroll A. Deering. O Cotopaxi! Rumores do avistamento do Cotopaxi pela guarda costeira cubana faziam parte de uma onda de notícias falsas, onde a mídia publicava boatos intencionalmente para gerar intriga e atrair audiência para seus sites. E a inclusão do Cotopaxi por Steven Spielberg em Contatos Imediatos do Terceiro Grau representa como os criativos se baseavam em medos, interesses e teorias circulando na cultura pop para criar um senso de relevância em seu trabalho. Para desapontamento de quem crê em alienígenas atuando no Triângulo das Bermudas, os destroços do SS Cotopaxi foram recentemente identificados nas águas da Flórida, a apenas 35 milhas da costa de Santo Agostinho. O Cotopaxi afundou em águas nem mesmo consideradas dentro do Triângulo das Bermudas. Ao longo de 15 anos, biólogos marinhos trabalharam extensivamente, fazendo medições e comparando plantas para compartilhar suas descobertas. Devido às muitas teorias sobre o que aconteceu, os cientistas queriam uma prova definitiva de que o naufrágio era o Cotopaxi antes de compartilhar a notícia. Eles combinaram suas descobertas com um processo dos parentes da tripulação do Cotopaxi. O processo indica que um carpinteiro, após reparar tampas de escotilha do navio, identificou falhas estruturais em navios de design semelhante. Ele afirmou que quando a água lavava o convés, vazava para o porão de carga e pesava o navio. Quando você examina essa falha de design à luz da tempestade tropical que o Cotopaxi supostamente encontrou antes de enviar um sinal de socorro, é provável que o barco tenha afundado como resultado de mau tempo, mau design e má sorte. O Rubicon, com apenas um cachorro a bordo, tinha a explicação mais simples de todos os navios fantasmas. Suspeita-se amplamente que o navio deixou o porto sem ninguém a bordo. A segunda metade do artigo de notícias cita suspeitas das autoridades de que o Rubicon pode ter se soltado de suas amarras no porto e o navio não tripulado flutuou para o mar com apenas o cão residente do navio a bordo. Não tinha tripulação para assumir. VU-19. A missão de treinamento foi comandada pelo Tenente Carlos Carroll Taylor. Durante a guerra, ele acumulou mais de 2.500 horas de voo, mas se perdeu em 2 ocasiões distintas que exigiram seu resgate no mar. No dia dos sumiços, Taylor chegou tarde e solicitou que outra pessoa assumisse o comando do treinamento. O pedido foi negado e provou ter consequências terríveis. A tragédia do voo 19 é atribuída a uma série de erros humanos que aconteceram coincidentemente. Primeiramente, como uma missão de treinamento onde o tenente Taylor escolheu monitorar a partir do fundo do esquadrão ao invés de liderar. E erros de navegação de novatos poderiam ter levado toda a tripulação ao erro. Mesmo sendo uma tripulação experiente, o erro humano é algo que ninguém pode evitar com absoluta certeza. O líder da missão, que havia voado poucas vezes naquela região, demorou mais do que o normal para se localizar e confirmar sua posição. Voar com poucas horas de combustível pode resultar em grandes consequências se ocorrerem erros. Quanto ao plano que desapareceu na tentativa de encontrar o VU-19, o PBM Mariner era uma embarcação de resgate especialmente projetada. Contudo, para quem os pilotava, esses aviões eram infelizmente apelidados de tanques de gasolina voadores, devido à grande quantidade de combustível que transportavam para longas patrulhas. Antes de decolar, era rotina para os pilotos confiscar fósforos e isqueiros da tripulação, pois esses aviões eram altamente inflamáveis devido aos vapores de gasolina. Acredita-se que o PBM Mariner explodiu 2 horas depois de decolar. Um navio mercante avistou uma bola de fogo e encontrou vestígios de mancha de óleo na água enquanto navegava. Infelizmente, explosões aéreas não eram novidade naquela época. Voo 441. Ele poderia ter explodido, mas por que não se viu vestígios do avião?
Embora hoje as missões de busca e resgate tenham se tornado bem-sucedidas em encontrar destroços em um oceano aberto, humanos seriam tolos de pensar em missões sobre o Oceano Atlântico para encontrar destroços como algo além de uma busca por uma agulha em um palheiro. As correntes de água podem mover objetos em muitas direções. Tempestades podem agitar ondas que danificam e afundam botes salva-vidas. E às vezes o olho humano pode perder o único colete salva-vidas flutuante em uma extensão de centenas de milhas de mar intocado. A Diretoria de Aviação da Marinha concluiu citando R7VUN número BU 128441 se deparou com uma súbita e violenta força que tornou a aeronave não mais aérea e, portanto, estava além do escopo do esforço humano para controlar. A força que tornou a aeronave incontrolável é desconhecida. É trágico, mas alguns acidentes sempre serão apenas isso: acidentes. Com causas desconhecidas, conclusões insatisfatórias e uma quantidade insuportável de dor para as famílias dos perdidos, cujos momentos finais serão perdidos no mistério, a maioria dos acidentes misteriosos no Triângulo das Bermudas pode ser atribuída a erro humano, mau tempo, ou apenas um acidente no mar. Talvez seja porque tão poucos destroços foram recuperados que as pessoas ficaram tão intrigadas com as teorias e histórias. Mas o Oceano Atlântico é muito profundo, com uma profundidade média de 3.646 metros e atingindo 8.376 metros na trincheira de Porto Rico. Cavernas profundas no Triângulo das Bermudas podem gerar correntes que arrastam destroços, tornando a recuperação inviável. Se um navio afundar, é provável que ele permaneça onde caiu, em um lugar onde nem a vida nem a luz permanecem por muito tempo. Talvez uma das maiores questões é se os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas superam os de outros lugares do mundo. Chegaremos lá, mas como mostrou o acidente de 2017, nossa tecnologia avançou, e quanto mais provas coletarmos perto de um acidente, maiores chances temos de desvendar o ocorrido. Então, o que temos a temer no Triângulo das Bermudas hoje? Este é um nível saudável de medo a ter ao embarcar em um barco ou avião, da mesma forma que você deveria ter ao entrar em um carro. Acidentes ocorrem, tecnologia pode falhar e pessoas podem se machucam. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Lloyd's de Londres não acreditam que há mais perdas ou naufrágios no Triângulo das Bermudas do que em outros locais. Sair em um barco ou voar em um avião vem com perigo inerente. Mas não há perigo inerente ao Triângulo das Bermudas que não exista em outras regiões do mundo. É uma realidade trágica. Mas a natureza do mar e dos céus é que quando os humanos se aventuram neles, estamos à mercê da mãe natureza. Mas a área conhecida como Triângulo das Bermudas vê mais tráfego de barcos e aviões do que muitas outras regiões do mundo, dado sua localização ao longo de rotas de navegação muito movimentadas e sendo a interseção de 4 continentes. Onde há mais barcos e aviões, naturalmente se segue que haveria mais acidentes. Seja no Triângulo das Bermudas ou em outro lugar, aviões e barcos veem menos pessoas morrerem em média do que carros, algo que muitas pessoas incorporam em suas rotinas diárias. O conforto humano com o perigo vem da familiaridade. O Triângulo das Bermudas é uma enorme extensão de água atingindo profundidades que não podemos alcançar e suportando formas de vida que ainda temos que ver. O mistério do desconhecido dá espaço para a nossa imaginação inventar. E enquanto explicações lógicas de erro humano e clima são para explicar muitas das histórias do Triângulo das Bermudas, houve mistérios sobre aviões desaparecidos em todo o mundo, mesmo nos últimos anos. SS Waratah era um navio de passageiros destinado a viajar entre Austrália e Europa. Com 211 pessoas a bordo, este barco de 465 pés desapareceu em 1909 na costa da África do Sul e ainda não foi recuperado. A primeira piloto feminina a atravessar o Oceano Atlântico, Amelia Earhart, estava em sua segunda tentativa de circunnavegar o globo em 1937, quando ela e seu navegador, Fred Noonan, desapareceram sobre o Oceano Pacífico. Rumores circularam sobre Earhart ser uma agente secreta, ou que ela fez uma aterrissagem forçada e começou uma nova vida em uma ilha remota. O desaparecimento da celebridade e piloto incrivelmente habilidosa mostra que acidentes podem acontecer com qualquer um e que a tragédia sobre os mares pode ocorrer nos ares, não apenas acima do Triângulo das Bermudas. O voo 571 da Força Aérea Uruguaia, conhecido como o Milagre dos Andes, viu um avião cair no alto das montanhas dos Andes, mas na época ninguém viu. Por 2 meses após o fim das buscas, os sobreviventes enfrentaram frio intenso e recorreram ao canibalismo para sobreviver. 16 sobreviventes foram milagrosamente resgatados.
Este evento em 1972 proporcionou às famílias daqueles que desapareceram por anos a esperança de que seus entes queridos poderiam ter sobrevivido a acidentes, inspirando-as a continuar a busca mesmo após seu encerramento. Mais recentemente, o voo MH370 da Malaysia Airlines, um jato comercial de passageiros com 239 pessoas a bordo, tornou-se um dos desaparecimentos de aviões mais misteriosos da história. Documentários foram feitos, podcasts criados e livros foram escritos sobre o que aconteceu com as centenas de pessoas que desapareceram. Mesmo em uma era de imagens de satélite e detecção de radar sem precedentes, varrer a totalidade da superfície do Oceano Índico, quanto mais o que se encontra no seu fundo, é impossível hoje. Mas talvez um dia nos deparemos com mais destroços para revelar a verdade sobre os finais misteriosos desses veículos. Mas por enquanto, o mistério do Triângulo das Bermudas foi um pouco dissipado. Nem alienígenas, nem buracos de minhoca, nem sereias em busca de vingança são os culpados. Em vez disso, uma coincidência de erros humanos, projetos falhos, mau tempo e acidentes são o fio comum entre os barcos e aviões que tiveram fins estranhos nesta região do Oceano Atlântico. O Triângulo das Bermudas continuará vivo por muito tempo dado o seu papel destacado na cultura pop. Inspirou filmes e histórias de fantasmas ao redor de fogueiras. Mas sua mística fantástica também distraiu da tragédia das pessoas que perderam suas vidas. Hoje, os avanços nas medidas de segurança e nas buscas e resgates tornam o eventual acidente tão notável. Enquanto o público conhece o Triângulo das Bermudas de cabo a rabo com base em suas muitas histórias e poderes místicos, o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos da América não reconhece o Triângulo das Bermudas como um nome oficial e não mantém um arquivo oficial sobre a área. Ele pode não sobreviver na ciência, já que as teorias sobre ele foram desmascaradas, mas seu papel como relíquia cultural é inegável e viverá por gerações futuras.